galera, bom dia, canal de responder para vocês da N, gente, lançamento, mais um som de The Coffin. Eu trouxe o som do Evil, vou deixar aí no final, pra se vocês quiserem assistir, vai estar aí no final, né, nos vídeos ali que fica em cima aí, da thumb, vai estar aqui, ó, aqui nesse cantinho aqui, ó, em cima, perto da cabeça, emoji de força aí, da cabeça de óculos, né? Não tem jeito, emoji de óculos. Então, já vou deixar aí. E também vou deixar a playlist também, né? Pra quem tiver curiosidade, quiser ver a série do Kleberiano que eu vi de The Coffin. Foi a primeira série e única... não é a única mais, mas é a primeira série que eu vi a parte 1, vi a parte 2 de The Coffin, tá? Vou deixar a série do Kleberiano também. E lembrando, né, mano, que eu conheci The Coffin pelo som do Evil. Aquele som junto com a N do Evil de muito tempo. E eu vi a série do Goulash, o vídeo do Goulash de dublagem logo após. Que também, se você acessar o canal, vai achar uma seção, tem uma seção específica lá no canal. Tá na página inicial só do vídeo do Goulash, que eu trouxe dividido em parte porque era um vídeo muito longo, tá? Então já vou deixar o likezão, tô animado. A versão da Ashley, vamos ver. Alma de Piche, 4 minutos e 36. Só quero antes, lembrando, agradecer aos membros do canal Shapeados. Quero agradecer ao Legião, o Depressauro, o Coffee, o Leozinho Amaral, o Dino, a Mary. Agradecer ao Sam, o Judy Duarte, o Daikezin, o Janto Blazer 17, o Nico, o Guizin. Agradecer ao Mikage, o Menami, o Luiz 7, o Nicolas, o Peixes Orelha, o Mary Siran, o Legião. Sem mais enrolação, meu Paulo, só lembrando que se você acompanha o canal ainda não é inscrito, se inscreva no canal que a gente vai bater 100k até o final desse ano. E se você quer aqui de paraquedas, também não enrola, já deixa sua inscrição e seu likezão. E é isso, se quiser, compartilha o vídeo também, né? Só bora. Pum! Vamos de análise. Vamos ver. O do Evil tava insano de bom. Ó. Ó, rolou um assassinato. Vrum, vrum, vrum. Que isso, velho? Ih, será que são finais que eu não conheço? Aquele eu conheço, aquele eu vi no último vídeo. Ih. É a TV. Isso é a TV. Calma. Ué? O que tu desfaz com sua alma? Tão fácil se esconde atrás da loucura. Sua prioridade deveria ser alma suja como a mim, então você Ó! Não é igual, né, mas... desse apartamento aqui. Praga, doença, maldição, demônio. Missa. Que define o que sou. Esse é o meu pior de mim. E você sabe que eu fui sempre assim. Me mostra que sou Mais ou menos. o universo. E apenas eu Que romântico. boleto e o resto eu Cara, que legenda. Cara, a legenda tá muito massa. E a edição, então? fecho os fantasmas ao redor. Cara, nossa, mano, essa cena é muito macabra. É na primeira parte ou na segunda, né? Que dá pra ver que tem uma pessoa olhando, não tem isso? No capítulo 1 ou 2, eu acho. Mas depois eu acho que isso acontece de novo depois. Mas, cara, olha a Ashley lá, sinistro, velho. Dá muito medo, cara. Olha lá. No espelho olham menos rostos. Eu sou ruim, mas você é bem pior. Vejo você tá me perdendo. Uma alma tão escura. Aquela cena eu vi no último episódio também, eu acho. Ou no penúltimo. E sem perceber, no nosso justinho em cima o que floresceu. Brincando perto da loucura. Nessa prisão minha e tua. Cara, tava o caixão da Nina. Olha essa edição. Se perdeu, filho. A alminha dele. Cara, que da hora. Agora que eu parei pensar. É a alma da Ashley. Esse aqui é a Ashley. É aquela. Quando a gente vê aquela alma dela que não foi muito explicada ainda, né? E a alma dele corrupta também. Cara, que bonitinho, tadinho. Ele pequenininho contra ela. Tadinho, tem nem comparação. Mais do que você não conhece você. Mais do que Cara, pior que isso é verdade. Não sei se isso é verdade, na verdade. Eu acho que ela não conhece, porque ela não sabe os limites dele. Não sabe até onde ele ia. Tanto que ela se surpreende com o que ele tenta fazer com ela. Mas ele também não se conhece 100%. Cara, bizarra essa cena que eles estão brincando em cima. Eu não sei se aqui já tinha um cadáver. Não sei se aqui foi quando ela prendeu a garota ou depois que viu que a garota foi de comes e bebes. Eu acho que foi quando ela prendeu, né? Macabro. Brincadeira.
Cara, a música tá muito boa. Meu amor parece seu cigarro. A diferença é que não vale um centavo. A diferença é que não vale um centavo. Cara, mano, ó essa edição. Eu pedindo mais um trago. Enquanto suas palavras têm um gosto tão amargo. Reflexo da Olha essas cenas. conversa entre copos que quebraram nosso amor. Eu já sei de todo esse mal. Real conexão. Flores vermelhas rodeiam que tá naquele caixão. Que maldito lugar. Ele vem e nem trava, 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 trava. O holofote que quis me disse cala, 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 cala. Ele vem e nem trava, trava, trava. Caraca! Parece um filme, mano. Parece que eu tô vendo. Eu tô muito emocionado. Quer dizer, emocionado. Eu tô muito animado, porque esses sons. Eu já falei isso, os sons geeks são tão bons que agora a gente tá vendo. Isso aqui é um jogo, tá ligado? Só que o fato da edição e da música. Parece que eu tô vendo uma série. Parece que eu tô vendo um filme. Então isso é muito bom. Quando você conhece um anime e tem um som geek, é maneiro que tu vê as emoções na obra, né? Que a pessoa traz na música. Mas aqui é como se eu estivesse vendo o jogo animado. Então tá sendo muito épico. Cara, e de forma descrevendo, né, os sentimentos. Parece, sei lá, o Jason indo atrás de alguém, cara. Ó, ele tá vindo. Trava, 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 trava. As suas vozes, elas dizem fala, 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 fala. Feche seus olhos para os outros. Safada. Feche os fantasmas ao redor. Cara, ela dá muito medo ali. Luminosos rostos. Ó, isso é verdade? Eu não sei. No espelho, a versão que eu vi, eu vi uma cena no jogo, do Andy se olhando no espelho, eu acho, no banheiro da Julia. E ele tá realmente com aquela cara de morto, mas não sei se ela vai meter essa de vampiro já, sei lá, reflexo no espelho, ou que tem alma. Eu sou ruim, mas você é bem pior. E esse aconteceu. Hoje você tá me perdendo. Uma alma Calma. E ele dá um beijo. Nossa, aqui na edição dá um beijinho. Não? Ó, não é? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Porque ela até soa quando. Não, vai escorrer. Não sei, parece, pode ser, não sei. Cara, ó, caraca. Hoje você tá me perdendo. Calma, ó. Ah, ela chutando ele. Uma alma tão escura pra combinar com a sua. Tadinho, mano. E você percebeu? Foi engolido por ela, ele, né? 1997, 2005. Então ela tinha 8 anos. Putz, então eles tinham 8 anos quando o berimbau aconteceu. Que floresceu, brincando perto da loucura. E a Ashley era mais nova, né? Lei Legendas. Ah, não acredito. O Dudu do Ivol perdeu essa oportunidade de fazer alguma piada também. Lei Legendas por Kai e Kiura. Cara, muito bravo, velho. Eu ainda não cheguei nessa parte que ele faz isso, tirando a premonição. Porque na parte que eu vi, né, do Desinvicto, o final ele só vapa ela e depois se vapa. Em si não mostra isso. Cara, essa obra é muito pega. Cara, eu tinha falado outro dia, né? Que, pô, tinha que ter um anime, tinha que ter um bagulho. Mas o pessoal do Bonk Show, né? Eu esqueci desse detalhe. Eles estão produzindo, né? Só que eu não sei se eles vão completar tudo, né? Tinha um orçamento de até um número de episódios X. Então, pô, muito difícil eles trazerem tudo. Não sei, né? Talvez o projeto lá na frente possa voltar e tal, quando eles terminarem. Mas, cara, é porque é um jogo, né? E é um jogo que você joga. Tipo assim, não The Last of Us. Não é um jogo cheio de cutscenes. É de quadro
que são bem feitos e tal, mas, cara, vendo numa música, na edição, cara, fica sensacional. É outro momento. Por isso que é muito maneiro. Principalmente, na minha visão, quando você conhece esse jogo aqui, porque, cara, é outra emoção, velho. Quer dizer, deve ser muito maneiro tu ver o som e tu não tá entendendo nada. Deve ser, tipo assim, engraçado, deve ser... Você deve ficar curioso do que tá rolando, deve ficar todo perdido. Que nem eu a primeira vez, né, quando eu vi do Eevee. Mas esse aqui, eu tô conhecendo, cara, dá pra apreciar muito, porque, cara, fica muito massa tu ver a animação. Cara, e... Mano, essa história, esse é o detalhe. É uma história horrorosa. Fato, né? Pô, é trágica, depressiva, destruidora e com certeza seria muito mais pesada se fosse adaptada. Tanto pra série quanto live action. Live action talvez fosse ficar bunda, né? Apesar que os personagens são humanos. Tem o demônio, né? Tem um CGI zoadão. Cara, não sei. Mas assim, uma animação com a dublagem, não, tudo bem feito ali, ia ficar muito mais pesado, né? No jogo, quer dizer, tá ligado? O jogo é assim, ele não é tipo como eu falei, um The Last of Us ali, né? Que não é tão humanizado, né? Ele tem um lado cômico, um lado ácido, apesar dele também tentar loucura e ter esse lado demoníaco ali. E como eu falei, é um joguinho, o foco não é aquela animação o tempo todo realista. Que pode acabar, tipo assim, se você parar de focar na obra e no que tá relacionando, pode acabar só seguindo o baile e nem ligando muito pro que tá rolando. Mas se você analisar a obra, ela é muito triste, muito pesada, só que ao mesmo tempo ela tem uma construção de drama sensacional. Esse é o detalhe, ela é tão bizarra que esse é um ponto. Tem um filme, né, que eu vi com a minha namorada, Botem Medo, filme que eu não curti, mas o filme era bizarro. Assim, você ficava preso o filme inteiro. Não tinha, porque o filme era esquisito demais, o filme era muito sequelado. É loucura. E ela adorou, mas, mano, pra mim o filme foi horroroso. Foi mal se você gosta. É porque é muito bizarro. Muito. Na verdade, é tão bizarro que tinha uns momentos toscos ali. Esse aqui, pelo menos, ele tenta se manter um pé no chão, tirando a parte de demônio, mas a gente já tá acostumado com isso com animes, né? A maioria dos animes tem isso, ou algo parecido. Mas. O drama, isso aqui é tipo, sei lá, ver um The Walking Dead, só que sem os zumbis. Porque The Walking Dead eu achava bom. Porque era drama o tempo todo. Eu não achava The Walking Dead bizarro, assim, de dar medo e tal. Era porque era dramático. Toda hora tinha uma treta, ou tinha uma cena emocionante, ou tinha uma luta frenética, ou você tinha um personagem morrendo, que eu adorava. Foi mal. Mas eu achava, cara, eram os melhores momentos. Porque criava aquela tensão, aí tu viu outro personagem, o personagem ficava em choque. E, cara, eu achava isso muito massa, velho. Tirando a cena lá do Negan no episódio, na temporada... Primeiro episódio da 7ª, aquilo foi pesado que eu passei mal. Mas o resto das mortes da história, teve a morte também do Todo Mundo Odeia o Chris. Ela foi muito pesada, eu fiquei meio incomodado também. Fiquei bem incomodado, ela foi muito pesada. Todo Mundo Odeia o Chris e do... Caraca, eu esqueci o nome dele, mano. Do asiático, eu esqueci o nome dele, que bizarro. Do Glenn. Foram muito pesadas. E do Abraham também. Mas o resto, eu não ligava muito pra morte. Eu gostava da emoção. Não da emoção, não da emoção. Da dramatização que aquilo criava e toda a drama que desenrolava por causa daquilo. Então, essa obra, ela tem a mesma coisa. Porque ela não se contenta, ela não tem limites. E ela, na verdade, joga você no extremo. Ela não tem uma brisa, tipo, Botem Medo, que eu achei zoado, justamente porque é bizarro. Tipo, nunca aconteceria. E essa aqui, tirando a parte do demônio... num universo um pouquinho pior ali, vamos supor, 10 anos no futuro do Brasil aí, tá ligado? Se não tiver solução, por exemplo, 10 anos no futuro do Brasil, dá pra rolar, tá ligado? Tu pega ali algum casal esquisito, não necessariamente irmãos, né? Mas algum casal esquisito e dá pra rolar. Questão é, essa série, ela tem muita coisa que o tempo todo você fica preso porque tá rolando alguma parada. Então, até o flashback não é chato. Não é um Naruto que às vezes tem 501 flashbacks e você fala, cara, não aguento mais. Não, porque o flashback ele mostra alguma coisa surreal. Parece que o tempo todo, tirando ali as partes da gameplay, né, que às vezes é um puzzlezinho e tal, que isso, como seria adaptado, provavelmente teria que ser bem pensado pra não ficar chato, uns puzzles na adaptação. Ela tem o tempo todo o flashback, mostrando uma situação grotesca. Depois, sei lá, o Angel com a Julia no cemitério, que era pra ser um momento ali
mais de diálogo, que seria chato, né, supostamente, só diálogo, mas é um diálogo totalmente importante e relevante, porque enquanto tá tendo diálogo, tu tem a mente do personagem quebrando durante o diálogo, enquanto a Julia tá desabafando, o seu personagem é a razão pra ela tá desabafando, só que ela não sabe. Você é o assassino da história, que ninguém sabe. Quando você olha de longe, isso parece tipo uma história de detetive sinistra. Só que você tá do lado, você tá no jogo do assassino. E cara, é bizarro. Ou na parte dos pais, que você tá toda aquela dramatização, aquela conversa com seus pais amarrados. Ou, mano, a parte que você tá com medo do demônio. Imagina como é que seria uma cena animada. A cena dublada, bem feito, do Andrew summonando um demônio grandão, gigante. Ele com medo. Tá ligado? Tipo o que o Evil fez na parte do BLCK, que o demônio tava falando aceite. Aquilo foi uma interpretação do Evil e do time dele na construção, que trouxeram aquela cena na música. Mas aquilo ficou muito da hora, trouxe a emoção. Aquela cena, pelo menos, eu não vi ainda no... Pode ter, mas eu ainda não vi no jogo. Eu terminei a parte do Kleberiano e eu acho que a parte do Evil se relacionava muito com a versão do Kleberiano em alguns pontos. Ele trazia a rota que a Ashley era vapada, sim, mas eu acho que ele trouxe muito também da rota do Kleberiano ali, na parte que ele vapa a Leyley, sabe? Ele desconstrói a Leyley, ele odeia a Leyley, especificamente a criança, a versão criança. E eu não vi aquela... Até então, o demônio grandão, ele tava o mais forte, né? Ele tava de boa, ele não teve aquilo de tentar persuadir o Andrew ainda, né? Pelo menos eu não me lembro dele tentar fazer isso. Ele, por enquanto, tava tentando seduzir o Andrew com sua amizade. Tava tentando ser alguém dócil pro Andrew. Tipo, fazer uma parceria, eu e tu, bro. Ele não tava aceite, tá ligado? E foi uma... Até onde eu sei, porque eu ainda não vi aquela cena, então acho que... Não sei se ela vai ter, mas até onde eu sei, aquilo foi meio que uma interpretação que ficou muito boa. Essa obra, ela permite fazer isso. Tem momentos emocionantes. Os quadros... Os próprios quadros do jogo, é muito bom, muito bem feito, as cenas. Apesar de algumas serem meio sensuais, até quando eu acho que não era pra ser, talvez, imagino que não era pra ser. Ou pode ser o que acho que é, não sei, né, mano, eu posso tá sequelando. Mas tem quadro que tu fala assim, mano, tá meio, tá ligado? Tipo assim, os quadros assim, por exemplo, mais ou menos. Porque o Andrew tá bolado, o Andrew tá Ed, tá Sigma ali, tudo. Sai daqui. Eu sou o Leon S. Kennedy, eu sou o Justin Bieber. E a ela tá... Tá ligado? Mas, mano, até os quadros são, porque eles trazem uma certa... esse é o detalhe, eu não acho que há um psicopata na história. Eu acho que é muito mais complexo do que rotular alguém como psicopata. Mas eu vou botar assim o termo. Os quadros demonstram uma certa psicopatia, uma neurose, uma loucura. Nos contrastes, tipo, o Andrew tá surtado. Ele tá surtado aqui, ele tá incomodado. E ao mesmo tempo que ele tá incomodado, normalmente quando uma pessoa tá incomodada, você dá distância. Você não tá tocando nela, você não tá ali. Mas não, a Ashley tá acariciando ele como se fosse um certo nível de sadismo. Porque ela tá ali se aproveitando dele, de certa forma, assim, perto dele, fazendo um carinho e sendo meiga e provavelmente falando atrocidades ou coisas que incomodariam ele de forma... Aquele humor ácido dela, que ela provoca ele e joga certas dores na cara dele enquanto ele tá surtando. Então, tipo assim, as cenas, elas são sinistras. Os diálogos, eles são intrigantes, eles não são chatos. Não é diálogo de explicação, esse jogo não tem isso de explicação, porque não tem o que te explicar. Rolou, você viu, praticamente o mundo real, não é um RPG que você tem que entender o mundo, não é um Game of Thrones, que eu acho muito bom, mas tem diálogo à beça. Para pessoas que não curtem RPG ou não curtem obras bem complexas, assim, é complexa no sentido emocional, mas complexa de conteúdo. Game of Thrones é muito conteudista, ele tem muita coisa para você entender, muito nome para você decorar. Essa obra não, ela trabalha mais na análise emocional e nos quadros sinistros, no desenvolvimento dos personagens. Os personagens são muito cativantes. Ela pegou dois personagens, criou eles muito bem, criou uma mina maluca. Só que ela nunca tá parada, ela sempre tá chamando atenção. Enquanto que um personagem que ele é meio desconexo, mas ao mesmo tempo ele é o protagonista, porque ele é o cara pensante. E ao mesmo tempo ele é o cara que você tenta analisar na obra, pra você entender. Porque a Ashley, ela é bem explícita. Apesar dela também ser um personagem complexo, ela é bem explícita. Você acha que você conhece ela, só que o Andrew você não conhece. E você meio que sabe que você não conhece ele, porque ele não tem muita cena ali pra você analisar. E aí tem hora que ele é meio contraditório e você fala, se ele é contraditório... Então ele tá escondendo alguma coisa, ou ele não se entende,
ou a obra não tá mostrando. Então, cara, é uma obra muito bem feita. Que se fosse animada, é isso que eu tô falando, daria pra trazer um baita show, tá ligado? Ó, olha essas cenas, como elas são. A Ashley tá o tempo todo querendo ficar perto do Angel. Sempre quase dando um beijo nele. Só que nas cenas que ele faz isso, ela fica incomodada, porque ela sabe que não é do feitio dele. Além de raros momentos que ele faz, mas em momentos felizes, assim. Mas olha a tensão aqui que ele traz com o olhar de, tipo assim, tá cansado dela. Cara, as cenas, elas são muito sinistras. Cara, é bizarro. É bizarro. Aqui tu... Nossa, todo romântico. Olha pra baixo. Cara, essa obra. E ela ainda meio que dá um sorriso. Tipo, cara, que gente é essa? Que psicológico é esse? A pessoa tá sorrindo. Tudo bem que ela... Mas, cara, isso não é normal. Mano, sei lá, bizarro. Cara, que obra sensacional. Eu adorei conhecer isso. No início eu tive, obviamente, um preconceito absurdo e fiquei incomodado, porque é bizarro. Mas quando você começa a tentar entender simplesmente, tipo assim, continua sendo bizarro, mas é aquilo que eu te falei. Olhando de fora, 100% crítica. É coerente tu criticar. É um bagulho que, por exemplo, não é algo que deveria ser incentivado, né? Tipo assim, é que eu tinha muito esse pensamento. Tipo assim, uma obra existe, e se você vê ela ou se ela é divulgada, você meio que tá incentivando coisas ruins, dependendo da obra. Só que eu mudei um pouco esse pensamento, né? Porque senão você vai começar a limitar a obra, tu não vai poder ter outras histórias. Tu vai ter que ficar só no do herói, do bonzinho pra sempre, porque senão não pode explorar outros bagulhos. Fica, tipo, uma ditadura de pensamentos, né? Eu ficava tipo assim, cara, pô, o bagulho é zoado, não era pro pessoal tá nessa play. Mas hoje em dia não. E tu olhando de fora, tu vai ter um preconceito, tu olhando de dentro, tu só tentando analisar a obra, simplesmente. Tu vai ver que tá todo mundo errado, todo mundo, talvez não os policiais lá do rolê, os policiais talvez eles fossem de boa, mas todo mundo tava errado dentro desse... Até o pessoal do acampamento que foi sacrificado, tudo bem, que não é parâmetro, mas eles eram meio que mentirosos ali, tentando passar a perna também, de certa forma. Os caras eram esquisitos, todo mundo nesse universo é esquisitão. E aí, tu meio que cria uma empatia pelos personagens, mesmo sabendo que eles estão errados. Você sabe que eles estão errados, mas a obra se passa sobre eles. E você também tem empatia porque você sabe que eles não são pessoas que tiveram uma construção para serem desprezados. Ele não é aquele cara que teve tudo e resolveu só simplesmente ser uma pessoa cruel. Não, eles foram os caras que não tiveram nada e, pelo contrário, além de não ter nada, foram guiados para um caminho desse jeito. Foram vendidos pelos próprios pais. Então, tipo, cara, baita história. Mas é isso. Muito cinema. Quero agradecer de novo aos membros do canal Shapeados. Quero agradecer ao Sam, o Jude Duarte. Agradecer ao Daikzinho, o Gentleman 77, o Nickel, o Guizinho. Agradecer ao Mikage, o Menami, o Luiz 7, o Nicolas. Agradecer ao PX Orelha, o Mary Sirium, o Legião, o Depressauro. Cara, esse nome é muito bom. Coffee, o Leozinho Amaral, o Dino, a Mary. Sem mais enrolação, meu Paulo Salmão, lembra de deixar o likezão, se quiser compartilha esse vídeo também, tá? Se inscreve no canal aí, não se esquece pra gente bater os 100k, valeu, falou e tchau!